Então, vamos lá, vamos trabalhar, né? Tinha alguns textos para ler, ou para hoje, poucos, quase nada. Na verdade, gente, quer dizer, esses textos todos, eles também vêm se repetindo, né? A gente está usando, né? E é isso mesmo, essa ideia, porque tem vários aspectos dentro de cada texto que a gente está lembrando e reorganizando as informações, enfim, as ideias, né? Então, um pouco hoje, seguindo, né? Então, seguindo, a gente viu as angústias impensáveis, né? E não falamos muito das defesas, vou falar um pouco mais hoje, quer dizer, mas a ideia é, então, como é que se dá a organização defensiva? Como é que se dá? É isso, é o que a gente tem visto, né? Então, vamos falar um pouquinho mais das organizações defensivas, né? Que a história que a gente estava vendo na semana passada, né? Que as psicoses, elas são justamente as organizações defensivas, né? Tem aquele texto, acho que é o medo do colapso, não lembro exatamente qual texto, mas acho que fala exatamente isso. O colapso, a ideia é que o colapso ele já aconteceu, né? Aconteceu nas falhas do início do amadurecimento, na dependência absoluta, né? Gerando, né? Dando origem às angústias impensáveis, e aí se organizam defesas em torno das angústias impensáveis. Quer dizer, então, o que a gente vai ver hoje é que tem as defesas de acordo com cada angústia, e não é que tenha uma ligação, esta é para esta, mas quer dizer, como tudo diz respeito, como as angústias impensáveis dizem respeito às tarefas, né, da dependência absoluta, elas se interrelacionam, né? E a partir, né, dessas defesas, quer dizer, vão se organizando propriamente organizações defensivas, né? Então, mais do que defesas isoladas, embora primariamente tenha a defesa, e tem as organizações defensivas que se organizam em torno das defesas que foram necessárias pelas angústias impensáveis, que foram, né, que a gente estava falando semana passada. Então, assim, o que eu queria falar um pouco hoje era isso, das psicoses como as organizações defensivas contra as angústias impensáveis, né? Quer dizer, contra a invasão, contra as falhas, né? Quer dizer, então, como a gente viu, né? Pensando, inclusive, a gente tem visto, né? Lá na segunda aula, na classificação, que eu falei um pouquinho, falei, bom, se preocupem também que nós vamos voltar, né? Nas psicoses, quer dizer, os distúrbios psicóticos derivam fundamentalmente do fracasso ambiental em favorecer a resolução das tarefas básicas, às vezes mais uma do que outra, às vezes mais do que uma, enfim, isso obviamente, como eu sempre digo, não é separado assim, não é, olha, a mãe falhou só no favorecimento do alojamento da psique no corpo, o resto foi beleza. Difícil, né? Quer dizer, pode ter alguma coisa mais numa direção do que na outra, né? Sendo, né, as três tarefas básicas: a integração no tempo e no espaço, o alojamento da psique no corpo e o início do contato com a realidade. Então, eu vou ler, assim, essa citação que eu peguei, que é do Gesto Espontâneo, uma carta, né? O Gesto Espontâneo, vocês conhecem, né? O livro do Gesto Espontâneo. É engraçado, tem umas cartas muito engraçadas lá. Uma dessas que era para ele fala uma coisa engraçada. Para quem que era que ele estava escrevendo, que ele disse, se você acha mesmo isso, Deus ajude seus pacientes. O cara era corajoso, escrevia cada coisa. Bom, antes de entrar no problema, diz Winnicott, nem lembro quem que é essa carta, mas gostaria de dizer o que entendo como psicótico, que era isso que eu queria, essa definição que ele dá, embora isso esteja nos textos, eu só estou pegando variedades sobre o tema. Gostaria de dizer o que entendo como psicótico. Entendo, quer dizer, essencialmente
que a gente sempre fala, né? O psicótico não conseguiu integrar-se no eu sou, né? Ou se ele conseguiu, não conseguiu a partir da espontaneidade, que é o que a gente vai falar hoje um pouquinho quando falar da cisão. Entendo, então, o que é o psicótico. É a criança que esteve sob ameaça de condições como desintegração ou ausência do contato com a realidade ou despersonalização. E aqui vocês reconhecem, espero, as angústias impensáveis, as quais a gente falou na semana passada, né? Ou se chega a colapsos do tipo indicado por essas palavras, né? Ou seja, simplesmente essa vivência e fica-se nessa vivência, o que é muito difícil, né? Ou então se consegue uma organização defensiva, tal como um retraimento fortemente organizado. Isso é um exemplo. O retraimento é uma das... seria, por exemplo, na linha da esquizoidia, né? Ou mais ainda, a gente vai ver mais adiante um pouquinho essa coisa da esquizoidia e do falso mesmo, um pouco como é que a gente pode entender essa divisão, não é bem uma divisão, mas, enfim, essas organizações defensivas nesse contexto da teoria das psicoses, né? Bom, então a gente tem, né, tudo isso estou retomando, né? Então, pensando no primeiro sentido do trauma, né? Então, também, aula 4, 34, sei lá, né? Do trauma, primeiro sentido, na dependência absoluta, né? Invade, né? O ambiente invade por vários motivos. E vejam, né? Uma coisa que é interessante, assim, por exemplo, quando a gente fala naquele texto da distorção do ego em termos de verdadeiro e falso si mesmo, né? Que é onde ele vai falar propriamente do falso si mesmo, dos graus do falso si mesmo, ele vai descrever, né, como é que se origina, enfim, que é o texto principal. Tem esse e o Tudo Começa em Casa, que ele explica mais, ele fala mais sobre o falso si mesmo. Nesse texto, ele vai dizer, então, que a questão do falso si mesmo, né, tem a ver principalmente com a terceira tarefa, com a apresentação de objetos, né, com o início do contato com a realidade compartilhada, né, e de fato né, quer dizer, a questão é o verdadeiro e o falso si mesmo são modos de relacionamento com a realidade compartilhada, né, quer dizer, eu vou repetir isso mais adiante, quer dizer, mas o falso, quer dizer, a cisão protege o verdadeiro e se relaciona com a realidade compartilhada a partir do falso ou reativamente. Nós estamos falando de modos de relacionamento com a realidade compartilhada, se é possível ser a partir da espontaneidade ou não, ou quanto disso pode estar se preservado. Se nós estamos falando de modos de relacionamento com a realidade compartilhada, nós estamos falando da terceira tarefa, né? Da tarefa especificamente da apresentação de objetos no início do contato com a realidade, que é o favorecimento da ilusão de onipotência, a possibilidade de aquilo que é encontrado ter sido criado pelo bebê, né? Isso só pode acontecer se a mãe favorece a ilusão de onipotência, ou seja, se ela coloca para o bebê, quando ele vai em busca de água, ele encontra aquilo que ele está buscando. Agora, se a gente pensar, né, nas todas as outras tarefas, seja no alojamento da psique no corpo, ou na temporalização, ou seja o que for, né, qualquer coisa que não favoreça essas tarefas é invasiva, porque de alguma maneira aparece para o bebê, né, uma notícia de uma... Não propriamente de uma externalidade, porque ele, na dependência absoluta, não tem condições de se dar conta ou de reconhecer uma realidade compartilhada, uma realidade externa a ele. Mas aparece alguma notícia de algo que é não ele, então para ele é só ele, né? Porque na ilusão de onipotência e na vivência do dois em um, né? Só existe ele, né? Na experiência dele. Então, qualquer falha, em última instância, a gente pode pensar que também leva o bebê a um contato com algo que é não ele muito precoce, né? Então, tudo isso para dizer que se a cisão entre o verdadeiro e o falso, que é a base da defesa psicótica, né? Ela tem a ver, a cisão tem a ver com o início do contato com a realidade, não só tem a ver, isso
especificamente no desenvolvimento do falso si mesmo, e é verdade, digamos que é por excelência no início do contato com a realidade. Mas isso é atravessado o tempo todo por todas as tarefas e todas as falhas relativas a qualquer uma dessas 3 tarefas. Tudo bem? Bom, então nós estamos falando disso, do primeiro sentido do trauma, invasão, tá? Angústias impensáveis, defesa contra o retorno das angústias impensáveis, organizações defensivas. São aulas 33, que é a do trauma, 35, as angústias impensáveis. Também falei isso que ele fala nessa frase a seguir, falei isso também na semana passada. A psicose representa uma organização de defesas. A psicose é a própria organização, a organização defensiva. E por trás, que é isso que a gente falou na semana passada, por trás de toda a defesa organizada, há a ameaça de confusão. Né? Que lembra que a gente falava semana passada, que o Winnicott fala assim, tudo bem, podemos ficar analisando defesa. Aliás, a psicanálise faz isso bastante, principalmente se a gente está falando de defesa neurótica. Então, podemos entender, tem defesas aqui, que tipo de defesa, papapá. Agora, o que importa, essencialmente, é o que fez essas defesas surgirem. Né? Isso vale muito fortemente neste momento do amadurecimento que nós estamos tratando. Né? E é disso que se trata, inclusive, para a clínica, né? Para poder tratar desses pacientes. Né? Agora, se a organização defensiva indica, né, uma experiência de colapso, ou seja, o colapso da integração no si mesmo, ou a vivência da angústia impensável, quer dizer, a formação da organização defensiva também indica a existência de algum grau de integração. Né? Senão não tem. Né? Quer dizer, de alguma maneira, quando a gente fala que a cisão é a defesa principal da psicose, e se existe a cisão entre o verdadeiro e o falso, algo do verdadeiro, existe algo para ser preservado. Né? Quer dizer, há uma certa integração e que isso é variável, né? Quer dizer, pode ser muito incipiente. Se a gente pensar, por exemplo, que a integração do si mesmo vai se dando nas experiências, isso é ao longo do tempo, né? Nas repetidas experiências, né? Um tanto pode ter havido. Né? Teve um tanto de invasão, teve um tanto de intrusão, teve um tanto... Né? Mas também talvez tenha tido um tanto de algo, de uma experiência que pode ir juntando um pouco do si mesmo, né? Pode ir constituindo um pouquinho, até porque a integração não se dá de uma hora para outra, não é que uma hora não tem, e depois lá, 3 meses depois aparece. Quer dizer, isso paulatinamente, vai crescendo pouco a pouco. Né? Eu lembrei que eu falei assim, bom, não é que a criança não cresce, não é que ela tem X tamanho, né? Lá, 1 metro um dia, fica com 1 metro, e daqui a 3 meses ela tem 1,20 m. Não é isso, né? E eu ia falar isso e eu lembrei, e provavelmente tem a ver com esse momento, né? De uma moça que uma das angústias dela era essa, que tem a ver com temporalização, isso, né? Ela tinha muito medo de dormir e acordar grande no dia seguinte, quando ela era pequena, quando ela era uma menina, né? Quando ela era criança, ela lembra desse medo, ela tinha muito medo, né? E que tem a ver com esse, a gente já falou em alguma outra aula, né? Dessa coisa da temporalização e da experiência se repetir, das coisas serem do ciclo, né? Ter começo, meio e fim, das coisas irem aos poucos, dessa vivência aos poucos, que tem a ver com a repetição, que tem a ver com temporalização, que tem a ver com todas essas tarefas. Enfim, lembrei só dessa história. Então, o fato é que algum grau de integração teve, mesmo que falso. E falso aqui significa reativa. Né? Quer dizer, a ideia é, se na medida que o contato se dá por meio do gesto espontâneo, e na hora que o bebê encontra algo que ele cria, é algo que tem a ver com ele, é algo que parte dele, ele encontra isso que é ele mesmo. Né? Se ele só reage, o que ele encontra é um padrão de reação, que não é ele mesmo, ele vai integrando, mas não é algo que seja dele. Né? Digamos, por exemplo, né, o
um ciclo, por exemplo, de sono e vigília, né? Quer dizer, qual a necessidade de sono de um bebê? Claro, os bebês em determinadas fases têm uma necessidade parecida, ou seja, quanto menor, mais horas de sono. Então, diminui um pouco. Mas quanto para cada bebê especificamente? Se tem uma coisa que vai, a partir da necessidade dele, a partir do movimento dele, a mãe acompanha, né? Isso vai criando um ciclo. Quer dizer, qual é o jeito desse bebê? Ele vai descobrindo o tempo dele. Né? Se desde sempre isso é imposto de alguma maneira, ele nunca chega a saber qual que é o tempo dele. Né? Mas ele encontra um esquema, digamos assim. Né? Ele chega, a menos que a mãe seja caótica, mas em geral ele chega. É nesse sentido quer dizer, existe uma integração, existe algo, só que é reativo, e ele só aparece, ele só consegue ser desta maneira. Esse reativo pode ser sempre ruim. Por exemplo, vamos supor, nesse caso, o bebê, a mãe fica que o bebê durma 10 horas seguidas. O bebê dá um jeitinho lá e acorda. Aí a mãe vai lá de novo, dorme, aí ele é malandrinho, acorda, fica se mexendo, faz barulho, né? Então, isso, o fato dele encontrar uma saída para isso vai ser maléfico para ele? Não vai ser saudável? Mas aí não é reativo. Porque ele está reagindo a uma coisa que está sendo imposta para ele. Você tem que dormir, você tem que dormir, você tem que dormir. Então, ele está achando uma forma de falar, não quero dormir. Não estou afim de dormir, não estou com sono. Então, não está sendo imposto. Então, o que eu acho que tem uma coisa na descrição que você faz é que tem uma margem, né? Tem uma margem de algo que vem dele, né? Que é diferente, por exemplo, né? Não, tem que dormir até tal hora. Então, se não, fica chorando até pegar no sono pelo cansaço. Tem que dormir, né? É diferente de, bom, lá pelas coisas ele tem que dormir, aí a mãe acha... Tem duas coisas sobre isso. A primeira é anterior a isso, que eu queria falar, que é o padrão que depois se estabelece, quer dizer, uma necessidade de estabelecer algo que vem de fora, uma certa adaptação, ela vai acontecer. Né? A questão é que tem a ver com o verdadeiro e o falso. Quer dizer, o falso mesmo, o problema do falso mesmo, não é que existem concessões, adaptações, a gente faz. Né? Quer dizer, a questão é que, primeiro, é necessário ter a experiência de que é no seu ritmo e do seu jeito. Depois você consegue fazer adaptações. Porque você já encontrou o seu ritmo e o seu jeito. Você abre mão disso nesse momento, não sei, depois não abre, depois minha mãe está muito insistente, deixa eu ficar quietinho que eu estou dormindo. Quer dizer, todas essas concessões, ou esses jeitinhos que você descreve, por exemplo, né? A mãe insiste, a mãe quer que ele durma, ela dá uma insistida e ele dá uma enganada, daqui a 5 minutos ele está acordado de novo, né? Isso tem uma comunicação ali, tem algo que a mãe diz, ele acordou de novo, né? Vou tentar mais um pouco, deixa eu ver, quem sabe eu consigo. Não, depois lá passando, ela desiste. Ela fala, não, deixa, agora não aguenta mais. Então, tem uma coisa que a mãe também consegue olhar, né? Então, nesse sentido, não é adaptativo propriamente, né? Porque eu vejo que, por exemplo, as mães, principalmente as mães, tem um certo receio de estar mimando demais a criança e fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Então, essa preocupação acontece já desde bebê, né? Então, não, vai ter, agora é hora de dormir, vai dormir. Agora é hora de comer, vai comer. Não, tem que regrar, porque senão não vai ser regrado. Então, também tem essa preocupação de ser mimado demais. Então, aí é uma preocupação que eu acho que ela é muito equivocada, né? Quer dizer, eu acho que é o mesmo princípio, por exemplo, de pensar, né, que se você... Que bebê... Que é isso? Que a criança vai se acostumar com qualquer coisa, né? Então, você não pode pegar no colo muito, porque aí acostuma. Esse neném é um neném que vai ter dor nas costas. Gente, então, porque é isso, é o medo, quer dizer, se acostuma. E é curioso, porque, claro que se você está sempre segurando no colo, independente, a questão é, o que um bebê precisa? Pequenininho, acabou de nascer. É isso que ele precisa. Precisa ficar, né? Precisa de várias coisas, mas, assim, o medo do acostumar, né?
é tão curioso, porque o medo do acostumar ele vem formulado como se o bebê fosse se acostumar com algo que você está colocando, né? E o bebê só vai se acostumar, entre aspas, com algo que você está colocando, se isso for uma imposição de fora, de maneira que ele não conheça outra coisa. Porque se for uma questão de atender a necessidade, ele está chorando, ele está pedindo colo, você dá colo. Toda vez que a criatura chora e pede colo, você dá colo. Toda vez que você... Aonde que ele vai se acostumar? Vai acostumar que ele encontra o que ele precisa, é isso que ele vai acostumar, né? Eu já vi o contrário também, que às vezes tem essa fala assim, esse neném grudar no colo vai se acostumar e tal. E aí eu trabalhava no lar, era uma mãe bem desorganizada de fato. E aí ela segurava a criança no colo de um forma tal que a criança estava se jogando para fora querendo o chão. E ela aí segurando ele ali para ele não sair, porque se ele saísse no chão, né, ele poderia pegar alguma coisa e sairia do controle dela. Então, a questão não é que ele está acostumado no colo, é que ela não conseguia largar. Que ele queria ir. Porque a questão é que é a mesma história, por exemplo, da ilusão, né? Quer dizer, o Winnicott é isso, o indivíduo chega à realidade compartilhada pela ilusão. Não é? Ninguém vai dizer, é o seguinte, não vai ficar iludindo o bebê de achar que aquilo que ele encontra, ele que cria. Não, isso é ilusão, ele tem que saber, né? A realidade é o princípio da realidade, não pode deixar né, imaginar que... Não, a questão é que a única realidade possível só se chega saudavelmente na realidade compartilhada se puder partir da ilusão, né? É que senão o mundo não vai fazer nenhum sentido. Exato, né? exato. Vai chegar depois, que é isso que ele fala, né? Aquele texto da natureza humana, lá quando ele fala isso, isso é muito bonito, né? Que ele fala, em algum momento, os bebês, a criança vai se dar conta, vai falar, olha, aquilo já acabei de dar conta, esse negócio que eu achei que não existia. Existe, o mundo existe independente de mim, e vai continuar existindo depois. Mas o sentimento de ter algo, que é esta ponte, que é essa ligação entre o que é subjetivo e aquilo que existe na realidade compartilhada, né? Você ia falar. Eu acho que eu entendi um pouco a dúvida quando ela fala de criativo, Sim. que a palavra realmente assim, dá a impressão que o bebê está reagindo, ele não quer dormir, né? Mas na verdade. Agora que eu entendi. Criativo é justamente o contrário. É que essas palavrinhas, criativo dá aquela sentada, não, mas realmente o bebê está reagindo, mas é no sentido contrário, ele está sendo espontâneo. Ele está se expondo, ele está dizendo não. Agora que eu entendi. Então, era nesse sentido que você está falando do reativo, quer dizer, ele não está passivo, ele está reagindo. Ele está mostrando ele não está se adaptando. Então, mas é curioso, né? Ele está se submetendo, né? Ele não está só se submetendo. Então, isso é um ponto positivo. É a palavra, né? Eu entendi, mas é curioso mesmo a gente pensar. Né? É que na minha cabeça, pensando na teoria Winnicott, está muito incorporada a ideia do o que é reativo. O reativo não é nesse sentido, do contrário de passivo. Aliás, o reativo é passivo, num certo sentido, porque aquilo vem e ele reage àquilo que vem, né? Ele não consegue criar, né? Por isso que na sua descrição, olhar e falar assim, não está sendo reativo, agora eu entendi. Ele não recebe passivamente, né? E ele se coloca. Ele está se colocando. Mas ele não está necessariamente, ele não está, nesse sentido, exato, winnicottianamente, não é reativo, né? Quer dizer, se você faz, vamos fazer tal coisa, não estou afim, está reagindo, você está se colocando, né? Se tem espaço para isso, se não tem espaço, daí fica mais difícil, né? Eu gosto de pensar no reativo no sentido de ser da submissão, como você falou, né? Quando o ambiente determina, de alguma maneira, aquilo que a pessoa faz. Né? Então, até uma negativa pode ser reativa. Sim. Né? Não importa muito o conteúdo que está sendo sustentado, né? Mas, por exemplo, a pessoa sempre nega aqueles do contra lá. Ele não entra em contato. Sim. Ele está se defendendo, às vezes, sei lá, né? Ou aquele que sempre concorda, sempre se submete. Então, a reação nesse sentido é contrária da criatividade, né?
Sim, porque a questão, se a gente pensa lá no início, tem a coisa do tempo, né? Tem uma coisa que, assim, se não há tempo, por isso que é super importante essa ideia, né? Tempo para que venha o espontâneo, né? Se não há tempo, então sempre você está fadado a reagir, seja concordando, seja discordando, né? Porque, por exemplo, né? Estou lembrando de uma história de um casal, né? E que dizer, a mulher, né, do casal, o marido, né, é um cara, nem sei muito bem a história, mas enfim, do que até onde eu consigo saber, porque não é meu paciente. Mas enfim, o marido é um cara que a gente mais adiante vai ver da onde que pode ser, né? Ele é um cara que não pode ter surpresas, ele é um cara completamente, ele precisa ter tudo organizado, tudo previsto, tudo não sei o quê. Então, assim, ele está sempre adiante. Tem, porque o cara ele tem uma outra questão, né? Ele está sempre adiante. De maneira que essa mulher não tem muita chance, né? Então, por exemplo, eles vão viajar, o cara, quando ele pensa em viajar, ele já tem todo o roteiro, né, todo o caminho, qual é a hora que eles vão sair do hotel e vão para tal lugar, para depois para tal lugar, para depois... Já está feito, né? Então, de alguma maneira, ela pode dizer, não, eu não quero. Não é que ele imponha, que ele diga, em geral, que ela acaba desistindo, né? Diz, vamos fazer desse jeito. Não, porque ela sabe que o cara não aguenta, né? Mas o fato é que ela não tem tempo, né? De alguma maneira, assim, o que eu faria? Lá pelas tantas, a única coisa que a pessoa consegue saber é o que ela não quer. Mas ela não consegue saber o que seria. E isso tem a ver bem no início. Isso precisa de muito... A coisa do voltar para o Estado, né? Para o não integrado, que é, né? Da onde surge o gesto espontâneo. Precisa de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de uma série de coisas. Então, às vezes, e justamente, né, eu lembro, por exemplo, de um rapaz que falava isso, assim, vinha na cabeça dele, acho que eu lembro de um rapaz, acho que tem um texto até do Winnicott também tem uma história parecida com essa. Quer dizer, qualquer coisa que acontecia, já vinha na cabeça o que o pai diria, o que o pai falaria. Aí já está, não tem espaço para o que é ele, para como é que ele reagiria. Ele já sabe, porque está muito marcado, muito invadido, né? Então, só lhe resta tentar se livrar disso. Não, eu não quero isso, não quero fazer igual meu pai. Mas lá pelas tantas, quem é a referência? É o pai ou a mãe, né? Os pais são a referência, seja para recusar ou seja para repetir, né? O que é muito complicado, tá? Isso é reativo, para lá ou para cá, né? No caso que você estava falando, um pouquinho não dava a impressão de ser reativo nesse sentido, tinha um espaço ali, né? Um espaço de colocação, né? Bom, tudo isso para falar da integração, mesmo que falso, é reativo, nesse sentido, né? Essa integração, né, reativa, ela não é satisfatória, porque, no fundo, a pessoa não chega nela mesma, né? Ela sempre está precisando reagir a alguma coisa, né? Não é satisfatória para a vida do indivíduo em nenhum sentido, mas impede a desintegração completa, né? Seria o clássico, né, louco de hospital psiquiátrico, esquizofrênico, francamente, esquizofrênico, sei lá o quê, né? E, de alguma maneira, algo foi possível para o indivíduo preservar, né? Algo que pode ser resgatado mais adiante, numa situação, seja numa situação de terapia, seja numa situação, de alguma maneira, de encontrar as condições, né, para poder retomar o amadurecimento, né? Quer dizer, a ideia é que há algo a ser preservado, né? Então, a defesa, na verdade, não é a base mas a defesa básica, né, das organizações defensivas, psicóticas, é a cisão, né? E a cisão básica é entre o verdadeiro e o falso mesmo, né? Então, a cisão patológica constitui o núcleo central das organizações esquizofrênicas, né? Sendo o diferencial mais importante delas, né? Tem, em todos os que a gente vai falar, né? Tem esquizofrenia infantil, esquizofrenia latente, falso-mesmo patológico, personalidade esquizoide, o tempo todo nós estamos falando, existe uma cisão entre o verdadeiro e o falso mesmo, né?
A cisão é para as psicoses o mesmo que a repressão é para as neuroses, ou seja, a principal defesa, né? Entre a realidade dele e a externa? Não. Modos de relacionamento com o mundo externo, ainda que o mundo ainda não seja externo, entre se colocar, se relacionar, viver a partir da espontaneidade ou reativamente. A comparação que você fez, que a cisão principal, você comparou com a neurose, qual que você colocou? Repressão. Repressão. A repressão é a principal defesa das neuroses, né? E a cisão é nas psicoses, né? A questão, né, que a organização defensiva gerada a partir da cisão, quer dizer, que tem a cisão e aí tem a organização defensiva. Então, a organização defensiva, lembrem que inclui como se organizam as defesas, aquelas defesas primárias, né, aquelas defesas contra as agonias impensáveis, nesta configuração da cisão do verdadeiro e do falso, né? Eu vou voltar. Vocês estão suspirando. Tá fácil, não. Então, a organização defensiva, ela acarreta interrupção do amadurecimento, né? Quer dizer, a distorção, a base da personalidade tem uma distorção, né? E a consequência principal é aquilo que a gente vem falando, quer dizer, a falta do sentimento, né? De se sentir real, a sensação tem várias coisas que os pacientes vão dizendo que não, é impressionante, porque eles descrevem exatamente o que o Winnicott descreve, né? Quer dizer, o sentimento de não estar na vida. Eu não existo para essa pessoa, eu estou em caquinhos, um monte de falas assim. Que eu não existo, ponto, né? Não existo, não é que eu não existo para o outro, eu não me sinto existente, né? Eu não me sinto existente, eu sinto como se eu ainda não tivesse entrado na vida. Eu sinto como se a vida passasse e eu ainda não entrei, né? É verdade. Mas isso não é só o esquizofrênico que Não, representa. não. Justamente a psicose nessa concepção, onde pode ter uma configuração aparentemente bastante funcional, né? Mas o fato é que o sentimento é esse. E por quê? Porque tem uma falha que ainda não foi sanada, né, que impede que a personalidade se integre numa unidade. Então, enquanto não chega na unidade da personalidade, a sensação é que está tudo por um fio. Isso, sim, eu posso ter mais ou menos, está tudo por um fio, para algumas pessoas muito mais, para algumas pessoas muito menos. Mas o fato é que o viver gira em torno de não retornar às angústias impensáveis, de se preservar, enquanto se espera alguma coisa acontecer, que é a possibilidade de continuar o amadurecimento e integração. Um aspecto central da organização defensiva psicótica do tipo esquizofrênico é a presença, então, da cisão como defesa central, dividindo e isolando o cerne da personalidade, ou seja, a cisão entre o verdadeiro e o falso em si. Então, vamos ver como é que o Winnicott descreve isso. Ele descreve em vários textos, principalmente de natureza humana, o ambiente. Ele fala em vários momentos, e a descrição é essa, né? Através, isso no ambiente, por exemplo. Esse deve ser da distorção, se não me engano. Através da metade do split, o latente se relaciona com o objeto como este se apresenta, e para este propósito desenvolve o que chamei de falso self submisso. Com a outra metade do split, o latente se relaciona com o objeto subjetivo, ou com fenômenos simples baseados em experiências corporais, sendo estes dificilmente influenciados pelo mundo percebido objetivamente. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que, primeiro, que a espontaneidade vai se perdendo. Quer dizer, justamente a cisão é para preservar o núcleo do si mesmo, que é de onde, né, existe, de onde pode surgir o gesto espontâneo, né?
é como se tivesse, imagina o que é o seguinte, né? O si mesmo, ele é potencial no início. Não existe. Ele é potencial. Ele não está constituído. Ele se constitui por meio das experiências, né? Mas ele vai se constituir a partir, se for a partir da espontaneidade, né? A partir do próprio bebê, né? Então, aquilo que ele vai constituindo, aquilo que ele vai juntando, as experiências que ele vai tendo, elas são experiências de si mesmo, né? Se não é possível ter essas experiências, se o ambiente invade de maneira que essas experiências não são possíveis a partir da espontaneidade, né? O risco é que o potencial vir a ser fique formatado pelo ambiente. A cisão é uma maneira de preservar isso. Quer dizer, como diz, olha, tem algo aqui, esse pouquinho que eu consigo ser espontâneo, eu vou deixar bem escondido. Se alguém entrar por essa porta, eu não vou mostrar nada do que sou eu, não vou mostrar nada do meu jeito, como se fosse isso, tá? Estou exagerando. Eu vou guardar, eu vou responder só aquilo que acho que se espera de mim. Mas isso garante que o que é espontâneo, ou a possibilidade de ser espontâneo, esteja preservada. Tem pessoas que falam, tem várias que falam exatamente isso. Mas quando a pessoa consegue falar, ela já tem consciência de que então, ela está preservando o verdadeiro si mesmo. Sim, exato. E aí tem a ver, sim, eu lembro de uma pessoa também que falava isso. Assim, olha, eu preciso, quando eu resolvo fazer uma coisa, era uma senhora falava assim, não, eu quero fazer, era uma senhora muito interessante. Enfim, não importa. Eu quero fazer, sei lá, um curso de, sei lá, qualquer coisa. Mas eu não vou contar para ninguém. Não é que os filhos iam falar, para de fazer isso, que ridículo. Não era isso. O contato, isso é o sentido que é interessante, né? Não precisa crítica do outro. Quer dizer, qualquer coisa, quando o ambiente, né, quando o contato com a realidade é muito destrutivo, porque é muito frágil o saber de si, é muito frágil. Eu estou com vontade de fazer tal curso. Se eu sei, isso é um pouco, em alguns momentos, algumas pessoas já sabem antes, né? Então, quer dizer que a cisão não é tão intensa. Que isso vai ser, de alguma maneira, o contato com a realidade murcha. Quer dizer, parecia que aquilo fazia maior sentido para mim. Já contei a história da menina que os pais ajudavam muito. E quando ela falava, quero fazer tal coisa, e já se adiantavam lá adiante. Já contei essa história. Não? Então, era uma moça, né, que os pais eram muito presentes, eles sempre queriam muito ajudar, né? Mas o fato é que ela não tinha tempo de chegar nela, era isso, assim. Então, assim, em algum momento, por exemplo, ela resolveu fazer, ela era psicóloga, acho, inclusive, ela era psicóloga. Mas ela estava muito atrapalhada, ela não sabia, ela estava muito angustiada, ela estava num momento muito difícil, ela não, nada fazia muito sentido, tá? Então, assim, ela falava alguma coisa, por exemplo, eu tive uma ideia, acho que eu poderia fazer um curso de computação. Era isso, a vontade dela tinha este tamanho, era um gesto deste tamanho. Ela pensou, acho que eu poderia fazer um curso de computação, talvez fosse legal, porque, sei lá. E aí ela ia tentar encontrar dentro dela qual é o sentido disso, sei lá, se ia fazer um pouquinho, depois ia ver se era isso mesmo, ou sei lá o que. E os pais eram muito, né, eles davam muita força. Eles davam muita força, mas era de um jeito que parecia... Claro, então vamos lá, vamos fazer isso, acho ótimo, você pode fazer o curso, vamos lá, tem esse, aí já começa, né? Olha, tem esses cursos, você pode ter esse, tem esses 2 anos, esses 3 meses, esse, não sei o que, você pode escolher, depois se der certo, eu faço o seguinte, a gente pode montar um escritório para você, sabe? Tem a gente tem aquele conjunto que eu comprei, que está parado, estou exagerando um pouco, mas era quase isso, e aí se der certo, então assim, aquilo que era lá pelas tantas, ela falou, acho que eu não quero, não sei se eu quero, eu não sei se eu quero.
né? E eu estou exagerando para vocês verem, mas se vocês pensam isso um pouquinho mais sutil, o sentimento não é que o outro, assim, nossa, a pessoa veio com tanta coisa, exagerou, eu perdi até a vontade, porque eu não sei se eu vou conseguir levar tão adiante, né? Não é, é mais sutil. Então, o sentimento é mais, puxa, eu não sei se eu quero tanto. Por que eu vou fazer se eu não quero tanto? Porque se eu quisesse de verdade, eu me empolgaria com o fato de alguém estar, né, me propondo que mais adiante pode me dar isso, aquilo, aquilo outro, ou pode ser super legal, com não sei o quê. Então, essa é uma tentativa de exemplificar o que é alguém, que é a história que o Winnicott fala, né? Que tudo que a criança, nem o bebê, nem ninguém precisa, nem pode, é que alguém chegue antes de você chegar, né? Depois que você chegue a algo, você pode partilhar, alguém pode chegar, pode... Mas, assim, isso é tentar chegar antes dela chegar. Ela mesma não tinha chegado. Ela só tinha dado o primeiro passo. Você dá um primeiro passo aí, né? Alguém te arrasta, né? Então, tudo isso para tentar dizer o que é preservar a cisão que preserva, né? Então, assim, e se a cisão entre o verdadeiro, cisão entre o verdadeiro e o falso todos nós temos. Quer dizer, tem algo que fica preservado e tem algo que às vezes você usa para se relacionar. Isso é, enfim, um certo jogo de cintura, tem uma, né? Agora, a questão é a comunicação entre o verdadeiro e o falso, né? Que se o indivíduo perde ou não o contato com a espontaneidade. Às vezes a espontaneidade fica tão protegida que ele vai perdendo o contato. Diga, tá? Estou com uma dúvida aqui na seguinte questão. Essa criança, assim, os pais não podem se adiantar, não é? No caso, né, o ambiente não pode se adiantar. Tem que esperar o gesto da criança, do bebê. Mas aí eu fico pensando assim, mas essa criança não é fragilizada, né? Como? Como que ela tem que ser? Como que o ambiente vai esperar alguém que está constituindo o seu psiquismo através dessa relação? Então, entendeu a minha dúvida? Entendi. E eu acho que é uma questão que muitas vezes incide no erro contrário, né? Quer dizer, não, eu não vou invadir, né? Então, seguindo no exemplo da moça, que obviamente já pode imaginar que já está inventado, né? Mas, enfim, não, um pouco tem coisa, não é totalmente fidedigno. Mas, no exemplo, quer dizer, o contrário seria assim, não vamos invadir. Ela falou que queria fazer, deixa. Ela vai fazer. Né? Se precisar de alguma coisa, me pede, ou se não sei o quê. É verdade, né? Mas, às vezes, pensando nisso que você está falando, o bebê é muito frágil, tem condições, né? Então, a medida, por isso que a história é sustentar o gesto do outro, né? Então, a medida bom, quer fazer o curso? Tá bom. Você tem uma ideia? Você vai? Então, tá bom. Eu posso. Vamos lá, faz, né? Os bebês também têm gesto. Eu acho que você está falando do bebê que é frágilzinho, sabe? E aí, como identificar o gesto do bebê? Porque quando uma criança ou um adulto passa, o gesto é atropelado, assim, pela família, uma coisa. O gesto atropelado do bebê é outra. Porque o bebê ele pode fazer um gesto, sei lá, de pôr a mãozinha no peito da mãe, começar a puxar e pedir peito, isso é uma coisa. É bem diferente, e aí a mãe oferece o seio, a criança começa a chorar e tentar descobrir que choro é esse, estabelecer um padrão de comunicação com o bebê. E aí é diferente, é uma tentativa de estabelecer, de descobrir, e aí estabelecer dentro da rotina da família, dessa mãe, se adaptar ao bebê, mudou então, a invasão pode ser um padrão desde bebezinho, mas pode ser uma invasão depois. É que, na verdade, essa que nós estamos falando é um padrão desde bebezinho, né? É um padrão precoce, né? A Tânia quis dizer, não sei se eu também entendi. Por exemplo, existem bebês, existem crianças que são mais quietinhas. Sim. Que precisam de estímulos maiores. Então, se você fica esperando o tempo, esse tempo não vem,
talvez você pode estar deixando de estimular essa criança. Sim, é isso, acho que sim, né? Então, mas a questão é essa, né? Quer dizer, se lembra da história? Quer dizer, vai apresentando em pequenas doses. Então, por isso que eu acho que existe o risco do erro ao contrário, né? De deixar por sua conta e riscos. É como se aí você deixa isolado. É como se diz assim. Tem aquele esquema, né? Do bebê, né? Do núcleo e o ambiente em volta. De onde vem o gesto, né? O gesto vai e encontra o ambiente, né? Se o ambiente vem muito, né? Ele se retrai para se proteger, né? Isto é comunicação, né? Quer dizer, quando é mais ou quando é de mais ou de menos, é invasivo. De menos também é, porque ele fica isolado, o ambiente nunca está lá. Porque algum gesto ele vai fazer. Por mais que seja mais passivo, por mais que seja mais demorado, por mais que tenha características diferentes, por mais... Vamos pensar, por exemplo, numa coisa da motilidade, né? Que tem bebês mais agitados ou tem bebês mais calmos. Vamos pensar, por exemplo, em bebês mais com menos tensão, não é tensão, menos, como chama quando é mais? Isso, com menos tônus, né? Sempre tem bebês que têm menos tônus, e são mais molinhos, e não sei o quê, daí você, não, deixa, não pode estimular, não é isso, né? Mas, assim, tem a comunicação, e toda a história é que você faz um pouquinho, e um pouquinho você vê. Por isso que é a preocupação materna primária, o conceito da preocupação materna primária, o conceito da identificação primária, né? Quer dizer, que de alguma maneira tem uma comunicação que permite que a mãe possa ir, se ela se entrega a isso, se isso dá tudo certo, enfim, possa ir olhando para o seu bebê, né, com as características dele, né? Tudo bem? Mas assim, é difícil, né? Mas seja, né? É difícil essa relação de respeito, né? Porque essa mãe ela precisa ser bem trabalhada também, para ela poder ver de fato o bebezinho, né? Que aí vai entrar a ansiedade dela, vai entrar uma série de coisas, né? Para ela encontrar essa medida saudável e permitir que esse bebê de fato acreditar que ele tem potencial para ir, né, se tentando, desenvolvendo naturalmente, que ela apenas precisa ficar dando apoio, né, a sustentação, isso é extremamente difícil. Uhum. E ao mesmo tempo fácil. Então, porque no fundo a ideia, o que o Winnicott vai pensando é sempre assim, se a mãe é saudável, isso vai acontecer. Mesmo Sabia que que fale. eu estava num médico, a mulher está grávida. De novo, Vocês essa não parte vão da Daí eu estava no médico, o médico, e eu não sei se é recente, eu tive um estudo recente que a massa cinzenta do cérebro da mulher diminui quando está grávida e nos primeiros meses do bebê. Então é como se ficasse mais burra. Para ficar menos racional, entendeu? Para ficar mais nessa comunicação que você falou que é fácil porque não é intelectual. Quanto mais se pensa sobre isso, mais difícil fica, me parece. Se a mãe retirar comprometimento, Claro. mas é natural. Então, é que a ideia, por exemplo, Não precisa ser muito esperto. e que a questão da preocupação materna, ele diz exatamente isso, escreve isso, é um estado que, se não fosse o fato de ter acabado de nascer um bebê, seria preocupante, seria patológico, porque fica monotemático, você está completamente, não totalmente, mas você está totalmente, se voltar para isso, de maneira que as coisas que estão em volta, elas perdem, né, a importância, elas perdem, não é a importância, se fosse Freud, eu diria que você perde o investimento, né? O investimento não está mais lá, o investimento está todo aqui. Eu não acho que é uma questão de investimento libidinal, eu acho que é uma questão de identificação, de conexão, exato. Agora, gente, tem que... A gente estuda, eu fico pensando, que
responsabilidade. Então, mas a questão é, se você confia na saúde, você confia, por exemplo, é a mesma, você pensa na responsabilidade de ser terapeuta. Quer dizer, você pode, assim como os pacientes, os bebês dão muitas chances. Os pacientes dão chances para a gente sem fim, né? O cara fala 500 vezes, ele fala de novo. Olha, você não pode fazer isso, né? Você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer. Mas, assim, o fato é que tem muitas chances, né? Então, de novo, tem a coisa, em geral, tem a ver com questões, né? De algo da família, não só da mulher, né? Da mãe, né? Mas da mãe e da família, né? Que não consegue dar, né? Enfim, o suporte, ou que não vai bem, né? Tem algo que não foi cuidado, né? Então tem questões, porque obviamente a saúde, né? A saúde dos pais é importante. Aí sim, vocês vão falarem, olha, é muito difícil esse negócio, não é só para iluminados, não é. Agora você dizer, mas também é muito difícil os pais, a saúde dos pais. É verdade, né? É verdade. Agora também, dependendo do tipo de complicação dos pais, né? Isso também pode ser mais ou menos difícil de lidar para as crianças, né? Aquilo que a gente fala, quer dizer, às vezes, na dependência absoluta, uma mãe muito que a questão de grudar com o filho, né? E de não conseguir se separar, né? Um pouco mais adiante é desastroso, mas a dependência absoluta funciona bem. Então, enfim, tem muitas coisas aí que vão acontecendo, mas o que eu sempre digo, e para mim de fato, não é que é algo para iluminados, não é, né? Tem algo que a própria natureza humana vai promovendo, né? Para pais e mães, né? Acho que não é nem só para as mães, para os pais também, né? Bom, então, o verdadeiro si mesmo, quer dizer, a espontaneidade fica incomunicável, né? A questão é que tem um empobrecimento, né? Porque existe um enriquecimento nesse vai e vem, nessa troca, nessa comunicação entre o interno e o que não é interno e externo nesse momento, mas entre a realidade e o bebê, né? Vamos dizer, quer dizer, o bebê na primeira mamada literal, ele nunca soube o que era um leite, né? Nem a experiência. A primeira mamada literal, ele não tem nem como fantasiar um leite, né? Então, algo que vem do mundo, que naquele momento ele não sabe nada, mas isso também vai dando, como se fosse dando alimento, né? Fosse dando né? Coisas, fosse dando elementos, fosse dando elementos, inclusive para o subjetivo, né? Olha, imagina, sei lá, você nunca saiu de casa, você nunca foi para canto algum, imagina uma cachoeira, sei como é, tem água, tá. Agora você imagina que você passou, você viajou, você entrou, você sentiu água gelada até o seu osso, você viu que tem pedras, não sei de que jeito, você tem vegetação de vários tipos, você sabe que em tal lugar é uma coisa, em outro lugar é outra. Imagino que a riqueza de elementos para fantasiar, inclusive, né? Para criar, para poder... Então, assim, quanto menos pode entrar algo, quanto menos o mundo pode entrar na realidade subjetiva, mais empobrecida essa realidade subjetiva fica. O problema é que o mundo só pode entrar inicialmente se ele for subjetivo. Né? Se ele vier com características objetivas, ele é vetado, porque ele é invasivo, né? Ele destrói. Né? O falso si mesmo, então, ele se relaciona com base na submissão sem espontaneidade. Né? Então, ele mimetiza o ambiente. Né? Ele se torna o padrão dos cuidados, ele se torna o ambiente. Né?
Isso é pensando sobre crianças. Aqui, de novo, a mesma descrição, tá? Só de uma outra maneira. Aqui acontece uma cisão da personalidade num nível muito inicial, que é um dos significados da palavra esquizofrenia. Aqui a criança tem duas relações com a realidade externa. Numa delas existe uma submissão, o tomar numa base submissa, e na outra uma experiência puramente imaginária com uma realidade imaginada. Quer dizer, uma não alimenta a outra, não tem, né? É terrível dos dois lados. Quer dizer, uma fica empobrecida e a outra fica empobrecida, né? Uma fica empobrecida por motivos diferentes, né? Você está falando mais diretamente da esquizofrenia, do falso céu, dos dois caminhos? Então, a esquizofrenia é o extremo, né? Eu estou falando do verdadeiro e do falso, né? A cisão é essa, né? As relações com a realidade compartilhada a partir do verdadeiro, a partir do falso, né? Se a gente, se quiser, você pode pensar que na esquizofrenia, né, desenvolvida totalmente, quer dizer, pouco tem de uma organização defensiva, pouco tem do falso, né? De qualquer maneira, não tem relação com a realidade compartilhada, nem na base da submissão, né? Gabriela, o autismo também dessa mesma... Sim. Então, a questão do autismo é a aula que vem, né? Quer dizer, o que o Winnicott vai chamar de esquizofrenia infantil, né? E ele entende que o autismo está ali, né? Sim, é a cisão da personalidade. O que mais adiante eu vou falar isso, né? Quer dizer, esta base, a cisão entre o verdadeiro e o falso, né? Como ela é mantida? Qual é a defesa para que isso se mantenha e continue? Como é que se protege o verdadeiro? O colar, na realidade, é uma maneira de proteger, né? O isolamento é outra, né? Então, a esquizofrenia infantil vai para o lado do isolamento. E agora eu penso assim, por exemplo, um adolescente que na adolescência fica esquizofrênico, ele já é cedido. Não, porque sei lá, ele já é cedido e aí ele fica na adolescência, depois de sintoma. Ele não é cindido, ele fica isolado. E a questão do isolamento, porque volta a questão, né, do descobrir o mundo do jeito dele. O isolamento é como proteção, mas não necessariamente tem... Quer dizer, a cisão do verdadeiro e do falso está dada, né? Agora, o isolamento do adolescente não é o mesmo isolamento da esquizofrenia infantil, por exemplo, ou do autismo. Mas não sei se a gente está falando de esquizofrenia depressiva. Quando aparece. Você está falando literalmente quando a esquizofrenia aparece na adolescência? Eu pensei que você estava falando do isolamento do adolescente. Da adolescência normal. Eu falei, puxa, tá achando que você está falando e na adolescência, que eles ficam todos esquizofrênicos. Eu achei que você achava os adolescentes esquizofrênicos. Eu achei que você tinha um em casa que você falou, só pode ser esquizofrênico. Né? Uma hora o cara quer ser o mais independente do universo, da outra hora... sim, já estava lá. Isso que eu penso. Ou na vida adulta, tipo, já era, mas estava... De alguma maneira, tinha uma organização precária, né? E que nas pressões das próprias questões da adolescência, aí sim, já estava lá. Você me assustou. Bom, no caso extremo, então, existe muito pouco contato acontecendo, a criança não tem nada para imaginar aquilo que ele está falando, com exceção daquilo que está nela, que é algo semelhante a chupar o dedo, o movimento de embalar, quer dizer, o extremo da falta, né, do contato. Posso voltar um pouco? Pode. Eu estava pensando aqui, né? Que mesmo aquela esquizofrenia que é induzida pelo uso de substância química, por exemplo, maconha, sim, o resgate de maconhado faz, sim, mais, chove na cidade.
Sim. Porque já tem uma predisposição. Então, acho que aí tem coisas para a gente pensar, né? Acho que sim, acho que tem uma fragilidade ali que, de alguma maneira... Agora, exatamente qual é o mecanismo, né? E o que o uso de alguma substância faz com que, de fato, não volte, né? Eu não saberia, teria que pensar um pouco, né, com os elementos que a gente tem da teoria, como é que isso se dá, mas certamente estava lá, né? Tem algo que quer dizer, tem gente que pode entender como uma predisposição orgânica, né? Eu tenderia a acreditar como uma fragilidade do amadurecimento, né? E que esse contato, né, porque tem essa coisa da realidade, do perder o sentido da realidade, né? E aí, do subjetivo não necessariamente, é mergulhar, dependendo do que usa, por exemplo. Mergulhar perder sei lá, o santo daime, por exemplo, né? Mas você acha que o cérebro muda quimicamente, assim, sei lá? Não. Eu não acho que muda, mas é como se fosse, quer dizer, por exemplo, a vivência da angústia impensável, ela faz com que se organize uma defesa, porque ela é insuportável. Eu não sei se a gente não poderia comparar, por exemplo, o efeito de uma desorganização provocada por substância com uma vivência de agonia impensável. Isso é uma possibilidade, né? Mas aí seria uma pessoa que nunca viveu uma agonia impensável. Não necessariamente, que não tem, quer dizer, que pode ter uma organização defensiva que o tempo todo evita que chegue, mas se aproxima de novo, ao contrário, se aproxima de novo de uma agonia impensável, porque é dessa ordem, né? Quer dizer, no fundo é flertar, o que é impressionante, né? É flertar com a desorganização, né? Dependendo do que a pessoa usa, é flertar muito com a desorganização. Mas eu entendo. Não tem a ver com o subjetivo, porque, na verdade, o mundo subjetivo seria um contato, né? Algo que é um encontro, né? Que eu ia falar uma maconha leve. Aí, né? Aquela coisa, como você cria e tal, né? E o que acontece aí, eu acho que faz muito sentido pensar na desorganização. Porque desorganiza o pensamento, desorganiza o corpo, desorganiza o destrutivo. É uma experiência forte. É uma experiência bem pode levar... Eu acompanhei duas pacientes, mas uma especialmente, que ela lá pelas tantas, que foi lá experimentar o Daime, né? E acompanha assim, né? Não é que eu fui lá. Ela trouxe as notícias. Não é literal, gente, não é eu fui lá acompanhar. Mas é uma experiência, né? É muito desorganizadora, né? Agora, você estava falando da história da maconha leve, né? Quer dizer, talvez, quer dizer, depende do tipo de droga também, né? Embora tenha, assim, né, um surto. Aí eu não tenho muito dado, né? Quer dizer, desencadeado por maconha, tem, né? Mas, enfim, a história, o que eu vejo acontecer muito, né, é que o uso exagerado constante, né, por exemplo, de maconha, o que faz é que perde o contato, não perde o contato porque não sabe mais ou delira, não é isso. Perde o contato com a realidade compartilhada porque tudo fica apático. A realidade compartilhada não chega, não tem uma coisa, eu estou no mundo, né? Não. Tem uma coisa que vai indo para uma apatia, né? Mas aí eu acho que tem várias coisas, né, Gabriel? Tem o primeiro surto, que é aquele adolescente que usa droga, que a gente diz na psiquiatria que já tinha tendência a ver o quadro. Sim. Porque usou um cigarro de maconha, um cigarro de santinagem, não sei o quê. Tem aquele cara que usa a vida inteira que a gente fala que queimou o telhado, porque ele já queimou todo o neurônio dele. Sim, tem isso, é verdade. É verdade. O frontal dele, ele não consegue mais, tá pagando na rua e tá psicótico ali, mas inclusive por droga. Mas eu acho que nesse primeiro, porque é difícil independente da química, nem saber o que veio antes. É verdade, você tem razão, porque tem isso também. Muitas vezes o que o Winnicott vai falar é assim, escuta, nós estamos falando de um cérebro intacto,
né? Então, tem uma coisa que, às vezes, né, tem um estrago, dependendo do quanto se usa isso que você está falando. Né? Mas eu acho que esse primeiro estudo assim, dos adolescentes é muito interessante. Sim. Né? A gente vê muito assim, No primeiro faz contato sentido, com o sabe? Ou depois de Acho que pela sim. busca, né, da droga, Sim. do cigarro. Sim. Até porque tem isso, né? Se a gente pensar na coisa das angústias impensáveis, né? E que toda organização defensiva é para proteger contra o retorno, mas que precisa chegar nelas, de alguma maneira, também tem isso, né? Tudo bem, tem outras coisas que os adolescentes, enfim, vão buscar quando buscam as experiências de uso de substâncias, que não é só porque tem uma questão de angústia impensável que precisa chegar nela. Mas eu acho que são elementos que não está dado, não tem nada que dizer, ó, tá fácil, isso tem a ver com aquilo, são elementos, eu acho que são muito interessantes da gente ir pensando e tentar, de alguma maneira, compreender por ali, né? Isso vai tendo um pouco de quem fica, né? De quem passa Sim, pela fase sim. da experimentação de drogas na adolescência e vai para a vida, vira adulta, normal, segue e quem fica. Sim. Sim, e aí entram muitas questões, né? Quer dizer, como a família lida, qual é a base que tem, qual é a possibilidade de experimentação e ter retaguarda, ou, enfim, tem uma infinidade. Bom, vamos lá. Tá bom, deixa eu só terminar aqui uma coisinha. Deixa eu ver se é só uma coisinha, meu. Vixe, Maria, aqui tinha uma parte tão legal. Eu vou falar só mais duas coisas. O que você fez, Sofia? Já vamos, só um minutinho, vai. Então, a ideia, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, a história é que falta a ligação entre o criado e o encontrado, né? A ilusão é a ponte de quem é do indivíduo que começa a viver para a realidade. Esta é a ponte, né? A realidade compartilhada, por ser invasiva, não pode, é isso que eu estava falando, não pode alimentar a subjetiva. A subjetiva não encontra correspondência na realidade compartilhada. Então, essa é a outra coisa, quer dizer, a realidade subjetiva por si só, ela também não é o suficiente, porque ela não encontra correspondência. Isso dá um sentimento de irrealidade, de novo, do si mesmo, né? Que aquilo não tem nada, não tem correspondência aqui, né? Então, o que eu queria falar quando a gente voltar é sobre essa primeira frase. Em termos da teoria psicológica, a falha nesse ponto exacerba, ao invés de curar, a cisão na pessoa do bebê. A cisão ela já está lá desde o começo. Tudo bem, gente. Então, tem essa citação que ela é um pouco grande, que é mais do mesmo, porque eu, enfim, só queria dizer isso de várias maneiras, né? O Winnicott vai dizendo, mas o que eu queria mais desta, especificamente, Sofia, eu simplesmente não sei onde eu tenho que clicar para esse negócio funcionar. Acho que agora foi. Foi? Ah, foi. Obrigada. Bom, o que eu queria era, depois vocês leiam, mas é isso, vai na mesma direção que a gente está falando, tá? Da cisão. A questão é que a falha exacerba ao invés de curar a cisão na pessoa do bebê. Então, lá na natureza humana, ele vai dizer isso, né? Que existe a cisão essencial, né? E o que é essa cisão essencial? Ele fala, a cisão é um estado essencial em todo ser humano, mas não é necessário que ele se torne significativo, se a camada protetora da ilusão se tornou possível através do cuidado materno. E a outra citação sobre isso, no centro de cada pessoa há um elemento não comunicável, e isto é sagrado e merece muito ser preservado. Aquilo que eu estava falando da história, de qualquer maneira, sempre tem um vir a ser algo que é potencial, por mais que tenha o si mesmo esteja integrado, por mais que tenha
ter chegado no eu sou e continuam, né? Quer dizer, o amadurecimento continua. Mas tem algo que é o núcleo, né, do si mesmo, que é sempre potencial, sempre ainda por ser, e ainda há muito para ser, né? E a questão é que isso não pode ser formatado, isso não pode ser invadido, isso não pode ser atravessado, né? Eu diria que as experiências traumáticas que levam à organização das defesas primitivas fazem parte da ameaça ao núcleo isolado, da ameaça dele ser encontrado, alterado e de se comunicar com ele. Que é onde, né, esse núcleo, qualquer interferência, né, necessariamente fere, né? Quer dizer, tem que ter, é o núcleo onde está preservada a total criatividade, né? Quer dizer, onde aquilo que sai como gesto desse núcleo, né, é só o indivíduo, não está permeado de maneira alguma pelo contato. Por isso que ele não pode ter contato, né? Estupro, ser devorado por canibais, isso são bagatelas comparadas com a violação do núcleo do self, pela comunicação varando as defesas. Para mim, isso seria um pecado contra o self. Entendi. Eu diria que as experiências... Eu diria... que as experiências traumáticas que levam à organização das defesas primitivas... Eu diria que as experiências traumáticas que levam à organização das defesas primitivas fazem parte da ameaça ao núcleo isolado. Esse núcleo que é o você. É o isolamento, é o que não... É o potencial, é o si mesmo potencial. No início só existe o si mesmo potencial, depois ele vai se constituindo. Mas existe, o Winnicott vai dizer, um núcleo isolado do si mesmo, que ele não... Ele é como se ele fosse a fonte da criatividade, né? A fonte do vir a ser. Algo você não está pronta, nunca pronta. Tem uma parte sua que nem você conhece. Você só vai conhecer na experiência. Na experiência que você nem sabe que vai ter. Você nunca teve. Mas que você sente como existir. Que é onde você vive. Que você vai... que não está terminado, né? Nunca está terminado. Né? A quantidade, as possibilidades de ser, quer dizer, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você pode se definir um monte, mas ainda sempre tem algo que você pode ainda alcançar, sentir, viver, experimentar, se tornar, né? Quando você olha para trás, você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ficar assim tão calmo. Eu pensei que ia ficar assim tão sábio. Eu nunca pensei que ia ficar assim tão estressada, maluca, né? Descompensada. Por isso que sempre há esperança. Sempre há esperança se ninguém destruí-la, né? Totalmente. Não, mas potencialmente você ainda tem uma chama possível de se autorrealizar, mesmo que tudo esteja caindo. Sim, e acho que a perda da esperança é isso, né? Que é terrível, a perda da esperança de você poder ser você mesmo, né? Seja lá o que isso for, né? A história do núcleo isolado, quer dizer, tem a ver um pouco com a cisão essencial, né? Quer dizer, o que ele vai dizer é isso, né? Existe, qual é a cisão essencial, então, né? A cisão essencial é entre, né, o núcleo isolado, que permanece isolado, que não quer ser formatado, que não quer contato, que quer só permanecer isolado e preservado, e a tendência em direção ao contato, né? Isso tem uma cisão. Então, é como se tivesse uma parte da personalidade, uma parte do si mesmo potencial, que precisa e que é um núcleo isolado, que não pode ser ferido, não pode ter contato, não pode ser formatado, ele sempre tem que existir como potencial, como vir a ser, e, ao mesmo tempo, o que faz parte da tendência, né, ao amadurecimento, da tendência à integração, é a tendência ao contato com o outro, ao contato com o mundo, né? A ponte entre o si mesmo, né, entre o indivíduo e o mundo, ela é feita pela ilusão.
que é isso, a ilusão que permite que aquilo que o bebê encontra tem uma correspondência com o mundo subjetivo. Por isso que é uma ponte. E é nessa ponte circula para lá e para cá, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é o mundo subjetivo, ele é alimentado pelos elementos da realidade compartilhada. Mesmo no momento onde o bebê ainda não sabe que aquilo é realidade compartilhada. Mas ele está sendo alimentado porque senão o gesto cai no vazio, ele precisa encontrar a realidade compartilhada. E aquilo que ele encontra, as experiências são vividas como? Relacionalmente. As experiências são vividas como? No mundo. Com a mãe, com o pai, com o cheiro da casa, o barulho que vai mudando ao longo do dia, enfim, né? É com o mundo que as experiências são vividas. É no mundo, melhor dizendo, que as experiências são vividas e relacionalmente. Agora, se não tiver a ponte, ferrou. Se não tiver a ponte, o mundo não faz sentido, o si mesmo precisa se proteger, porque aquilo que vem aniquila aquilo que é potencial. E na falta da ilusão, na falta... a vivência, gente, isso é tão, tão verdadeiro, tão na clínica, tão direto isso, né? É uma questão fundamental. Quer dizer, eu no mundo, quem eu sou, isso, eu existo, o outro existe, eu faço sentido, o mundo faz sentido para mim, é disto que se trata, né? Essa cisão não precisa ser significativa, diz o Winnicott, isso não precisa ser um problema, porque a ilusão faz a ponte. Agora, se não tiver, a cisão vai aumentando e o isolamento vai ficando, né? Quer dizer, o espontâneo, o núcleo da espontaneidade vai ficando isolado, vai ficando sem contato. Né? Então, a cisão essencial, ela é natural, ela acontece. Ela é dada. Ela entre essas duas coisas. E é isso, não precisa ser um problema, não será. Na saúde não será um problema absoluto. Haverá o núcleo isolado, haverá a possibilidade de contato, e o contato fará sentido, se tiver a ponte da ilusão. Né? Mas, assim, só uma coisa, quando você fala de núcleo isolado, fica um pouco confuso para mim pensar em realidade subjetiva, porque você fala que não pode ter contato algum, né? E como que fica, então, essa ponte? Também não traz algo do externo para o núcleo? O núcleo isolado, não, a realidade subjetiva não é um núcleo isolado. É como se tivesse... A realidade subjetiva, o núcleo isolado é um núcleo dentro da realidade, vamos supor. O núcleo isolado é quase uma coisa teórica. É potencial, é algo... Não chega a ser metapsicológico. Porque não é uma instância, não é propriamente metapsicológico. É teórico no sentido que não é encontrável. Né? Mas a condição ontológica. Porque é a história, eu acho que eu consigo entender o núcleo isolado nesse sentido do vir a ser. É algo que não pode ser encontrado, que é a história de não ser encontrado antes dele se encontrar. Né? Mas que nesse sentido de não poder ser formatado. Agora, o núcleo isolado é isso, é praticamente teórico, é a condição do vir a ser, né? Que não pode ser invadida. Né? Agora, a realidade subjetiva, ela é a realidade subjetiva. Né? O núcleo isolado digamos que é uma fonte onde brota, né? A espontaneidade, inclusive. Né? Que a necessidade, no fundo, um pouco, né, se a gente for trazer mais para a vivência, né, quer dizer, algo da necessidade do isolamento, né, quando fala, por exemplo, do estar só na presença de alguém, né, que tem algo que está ali preservado, que está lá no mundo totalmente solitário, tem algo que se recolhe, né, e que isso não faz contato, é um descanso do contato. Né? Bom, a organização defensiva, né? Então, pensando na cisão, né?
nas psicoses esquizofrênicas, né? Então, é como se a gente tivesse, né? Tem a cisão e tem isso que eu estava falando antes, né? Tem as organizações em torno, né? Para manter a cisão. Isso pode se dar mais na direção do isolamento, né? Ou isso pode se dar mais na direção do colar, do mimetizar a realidade, né? Mais na direção do falso mesmo patológico, mais na direção da esquizofrenia. E todas as variações possíveis aqui no meio, né? A questão esses todos, né? Uma vez que existe uma organização defensiva que permite que o indivíduo se relacione com a realidade de alguma maneira, ou seja, ele não é esquizofrênico, né? Nós estamos diante dos fronteiriços, né? E o que são os fronteiriços para o Winnicott? Então, temos uma pequena complicação. Eu vou ler este trecho do Brincar da Realidade, que ele define os fronteiriços. Pela expressão caso fronteiriço, quero significar o tipo de caso em que o cerne do distúrbio do paciente é psicótico, mas onde o paciente está de posse de uma organização psiconeurótica, ou aparentemente psiconeurótica, ou falsamente psiconeurótica. É o falso mesmo, né? Ou seja, a questão toda é das angústias psicóticas, a questão toda é do chegar a ser si mesmo, mas, aparentemente, existe uma certa organização que lhe permite parecer psiconeurótico, né? Em tais quando a ansiedade central psicótica ameaça irromper de forma crua, quer dizer, existe um aparente neurótico, mas no fundo a base e a questão principal e as angústias são psicóticas. A questão principal é a não constituição ou a falha na constituição do si mesmo. Não chegou na integração do si mesmo unitário. E essa é a questão principal. Mas a defesa faz com que pareça que. Em tais casos, o psicanalista pode ser conivente durante anos com a necessidade do paciente de ser psiconeurótico, em oposição a ser louco, e ele ser tratado como tal. E é nesses casos que ele fala que a análise pode se estender durante anos, a análise vai bem e todos manifestam satisfação. O único inconveniente está em que a análise jamais termina, e nunca chega no ponto. Se o analista não entende que o ponto não é de questões intrapsíquicas, né? Mas é um ponto da questão do se tornar si mesmo. Embora escrevamos artigos sobre esses casos fronteiriços, sentimos-nos interiormente perturbados quando a loucura que neles existe permanece irrevelada e não enfrentada. Todos os casos, quando a gente fala, né, dos casos que o Winnicott fala, não adianta escolher muito a dedo, porque lá pelas tantas, na regressão à dependência, se encontra, né, o cerne lá da loucura, enfim. Qual é a complicação? A complicação é que o sentido de fronteiriço ele pode ser entendido em Winnicott, não tem consenso, né? Quer dizer, ele pode ser entendido como todos os casos, ou seja, personalidade esquizoide e falso si mesmo, em última instância, né? Todos são fronteiriços, que todos podem ser vistos como a questão das angústias psicóticas, ela está encoberta, né? Ela não aparece como questão principal. O que há é uma aparente normalidade, né? Uma aparente saúde. Isso pode servir para o falso mesmo e para o esquizoide. Ou, então, nesse caso, os fronteiriços são todos, né? Ou o fronteiriço pode ser entendido como em oposição ao esquizoide. Ou seja, de um lado temos a organização mais para o lado da esquizoidia, do isolamento, da proteção do contato, e do outro lado, da defesa, no outro extremo, temos a defesa na direção do mimetizar a realidade, do corresponder à realidade, do ser a realidade, que é o que a realidade espera. Este lado do falso mesmo patológico pode ser entendido como aqui estão os fronteiriços,
Então, os fronteiriços, até porque precisa do falso si mesmo para organizar uma pseudo-neurose, né? Uma neurose falsa, ou se esquece a neurose, mas assim, para organizar uma integração falsa, a partir, né, do que a gente estava falando, né? A partir da reativa, né? Por que eu estou dizendo isso? Na verdade, para vocês ficarem, quando vocês vão ler, vocês tentem entender que tem essas duas leituras, né? Quer dizer, a gente pode entender. Tem autores que entendem o Nafá, por exemplo, acho que ele coloca, se não me engano, tem um texto dele que ele fala do falso si mesmo, eu acho que ele coloca o fronteiriço como falso si mesmo patológico fronteiriço, em oposição ao esquizoide. Em oposição, eu digo, com um tipo de defesa, tá? Quer dizer, se nós temos a cisão entre o verdadeiro e o falso, como se protege o verdadeiro? Protege o verdadeiro colando na realidade. Aqui não tem nada. Ou protejo me afastando da realidade, né? Me afastando do contato, né? Então, é esta oposição. Então, o Nafá, por exemplo, se não me engano, tem um texto, eu acho, da Natureza Humana, que ele fala, da Maria Callas, acho. Enfim, ou ele fala do falso si mesmo, e eu acho que ele usa o fronteiriço como sinônimo de falso si mesmo, em oposição à esquizoidia. A esquizoidia tem falso si mesmo? Então, tem. Tem, porque a cisão está lá. A cisão é entre o verdadeiro e o falso. Mas, por exemplo, uma das questões da esquizoidia é a dificuldade de usar o falso si mesmo, no sentido, né, de fazer concessões. Porque, justamente, qualquer concessão fere o pouco do si mesmo que está preservado, quando vai nessa direção da esquizoidia. Agora, você imagina, né, que, assim, o extremo é a esquizofrenia, né? Mais para o lado da esquizofrenia está a esquizoidia, né? O falso, pensando na linha da defesa, né, do quanto mais colado está na realidade compartilhada ou quanto mais protegido está do contato, né? As defesas existentes são essas duas? Então, essa é a base. A base, na verdade, a esquizoidia é uma organização defensiva. O falso mesmo patológico é uma organização defensiva. A esquizofrenia latente é uma organização defensiva. Qual a diferença de esquizoidia e a esquizofrenia latente? A gente vai estudar cada uma delas. Depois. Eu vou te perguntar no final do curso, você vai me contar. Mas, assim, o que sustenta essa organização defensiva, pelo que eu vi você falando, é mais o isolamento e o mimetismo? Só esses dois movimentos? Então, isso como a base, a organização principal, mas dentro disso tem as defesas primitivas. Quais? Já vou chegar. Não, então o border é o falso self-border, é o que diz, é isso? Pode ser ou pode ser. Isso. É isso. Então, nas patologias do tipo esquizofrênico, a característica principal é essa, a cisão, né? Então, as pontes entre o mundo subjetivo e objetivo nunca chegaram a ser formadas ou foram destruídas logo no começo ou foram porcamente, né, são frágeis demais, né? Falso si mesmo patológico e esquizoides, pensando nos opostos, cada qual aprisionado num extremo, perderam a capacidade, a liberdade para ir e vir, a dupla mão que vai de si mesmo ao mundo compartilhado e vice-versa, e se enriquece com as experiências, né? No caso do falso si mesmo patológico, isso se deu em detrimento do mundo subjetivo. Ele perde o contato mais com o mundo subjetivo, né? Quanto mais a cisão é exacerbada, mais ele perdeu o contato. Então, se vocês forem pegar lá os graus do falso si mesmo, a gente vai dar o falso si mesmo patológico, que, aliás, acho que, não sei se está como falso si mesmo patológico ou como fronteiriço, mas, enfim, quando for falar dos graus do falso si mesmo, o mais grave é o que está mais cindido, está mais dissociado, né? E tem menos contato com a subjetividade, né? Com a realidade subjetiva.
podemos dizer que se afastou da raiz do si mesmo e se adaptou ao preço de perder a espontaneidade. Os esquizoides, né, no outro extremo, né, pelo contrário, o que eles perdem é o contato, eles estão muito ancorados no mundo subjetivo, ainda que seja um mundo subjetivo empobrecido, né, pela falta, inclusive, das experiências do contato, e perdem o contato do aproveitar as questões, as coisas do mundo. Eles sentem que eles podem ser tragados pelo mundo, então não pode ter contato, né? Eles precisam evitar o contato, precisam se proteger do contato. Então, um vai e cola, o outro se protege do contato para não ser engolido. E aí tem a frase que eu adoro, já falei para vocês, agora eu achei ela, que eu adoro porque eu acho que ela é muito boa, do Brincar em Realidade, que ele fala, tanto as pessoas esquizoides quanto as extrovertidas, e tem lá a nota de rodapé que diz, estou usando o termo extrovertido do Jung, mas que eu estou usando extrovertido, que é um termo do Jung, mas os extrovertidos são aqueles que eu chamo de falso mesmo. Não está aqui a nota de rodapé. Tanto as pessoas esquizoides quanto as extrovertidas não podem entrar em contato com o sonho. Desculpa. Tanto as pessoas esquizoides quanto as extrovertidas que não podem entrar em contato com o sonho sofrem a mesma insatisfação consigo mesmas. Esses dois grupos de pessoas nos procuram em busca de psicoterapia. No primeiro caso, para evitar o desperdício de suas vidas irrevogavelmente fora de contato com os fatos da vida, os esquizoides. E no segundo caso, porque se sentem alheios ao sonho, o falso mesmo patológico. Tem a sensação de que algo está errado, de que existe uma dissociação em suas personalidades e precisam de auxílio no sentido de alcançar um status unitário, um estado de integração espaço-temporal, onde existe um si mesmo, um eu, mas é um self, um si mesmo, que contém tudo, ao invés de elementos dissociados colocados em compartimentos ou dispersos e abandonados. As variedades das organizações defensivas, se vai mais para cá, se vai se defender mais colando na realidade, se vai se defender mais se isolando, ou na direção do isolamento, sei lá, não é isolamento propriamente dito. O quanto da cisão, a gravidade da cisão, qual a falta de contato, quanto de contato é possível ter entre o verdadeiro e o falso. No fundo, o verdadeiro e o falso são maneiras de relacionamento e elas, na saúde, elas estão integradas, num certo sentido. Né? Na saúde, o indivíduo integra o verdadeiro e o falso. Ele usa das concessões, ele usa para se colocar no mundo, ele usa para aceitar coisas, ele aceita regras, ele faz não sei o quê, e ao mesmo tempo ele não sente que isso o fere ou aniquila qualquer coisa do verdadeiro, né? Então, o grau de cisão... Então, depende do quê? Como é que se dá essa organização defensiva? A organização defensiva é, de um lado, mais para lá ou mais para cá, desses dois opostos, e depende das defesas. De quais defesas? Desintegração ativa, diante de uma vivência da desintegração. Vocês lembram quando estava falando das angústias impensáveis? A desintegração ativa, que tem a ver com o risco da integração, né, que é o de perder a integração, é terrível, então nunca dá para... Né? Então, não tem, cria uma confusão, dificuldade de concentração, não pode, tem uma inquietação. O que eu não quero dizer que toda vez que tem alguém que vocês encontram que tem uma inquietação, uma dificuldade de concentração, tá fazendo esta defesa. Estou falando só tentando explicar um pouco esta defesa. Então, autossustentação, tem autossustentação, principalmente, eu diria que vai mais na direção do falso mesmo, a autossustentação. Mas também tem autossustentação na esquizoidia. Né? A desintegração ativa, talvez a gente encontre mais para o lado da esquizoidia e menos para o lado do falso mesmo. Né? Não é regra. Né? Quer dizer, então, como vai se dar a organização defensiva que a gente vai receber no consultório, né? E que não tem, não é? Olha, depende do tipo. Essas defesas primitivas são as defesas com relação às angústias primitivas, que foi o que a gente viu a semana passada, né?
despersonalização, né? O retraimento vai mais para o lado da esquizoidia, o isolamento na linha, né, do autismo vai mais para o lado da esquizoidia, né? A exacerbação das funções mentais depende, né? Pode ir mais para o lado do falso si mesmo, ou pode ir para o lado da esquizofrenia, a esquizofrenia latente, vocês vão ver, é o split-off intelecto. Então, assim, o tipo de organização defensiva varia, né? Por que vai mais para lá ou mais para cá? Por que fica mais colado na realidade ou por que vai mais lá para o lado da esquizoidia? Depende do tipo de falha, né? Em geral, a gente pode pensar, né, do padrão da falha, né? Num ambiente, por exemplo, que vai mais na direção de ser rígido e flexível, né, mais normativo, talvez isso faça que não tenha muita saída, a não ser colar no ambiente, né? Se é um ambiente caótico, às vezes não tem nem padrão para poder seguir, né? Então, assim, qual é a configuração da organização defensiva? Depende de tudo isso. Depende, basicamente, né, das angústias impensáveis e da defesa de acordo. Foi mais, né, as angústias impensáveis vividas vai mais em que direção? Depende de cada caso, né? Quando você fala da tarefa, né, acho que você pensa em tarefa, então, por exemplo, uma coisa relacionada ao tempo e ao espaço, né? Uhum. Me parece algo mais comprometido, mais sério, mais grave, né? E diz respeito a algo muito mais primitivo. Toda ação, né? Personalização, você pode imaginar. Por exemplo, em relação ao objeto. Quando a terceira tarefa, né? Primeiras relações objetais, né? Sim. Claro que toda ação, mas será que lá, em relação ao corpo, né? Ou a segunda, ao tempo, né? O corpo não é algo que daria essa variação? Eu estou tentando entender. Sim, mas em termos de gravidade, toda ação, né? Porque todas. Então, é como se a gente dizer, no caso a caso, você vai encontrar diversas organizações, mas se a gente for indo em camadas mais gerais, você sai do específico e vai para uma camada mais, né, geral, ou seja, tem coisas em comum, né? O específico tem esta configuração. O que tem em comum? Né? Tem em comum que a questão principal é o não ter chegado na coisa. O que tem em comum? Tem em comum que tem a questão, a defesa principal é com relação à maneira de se relacionar com a realidade compartilhada, né? Quer dizer, e aí vai, né? Mas as variações, né? Dá para pensar, acho que faz sentido pensar, quando você fala em tipo de falha, que tem a ver com a tarefa que não pode ter. Então, é nesse sentido que vai mais para lá, vai mais para cá. Pensando, por exemplo, no falso self, de repente ele está mais relacionado com uma falha, quando já ali teve uma apresentação de objeto, ou seja, já foi possível ver algo externo, como um contato, mas aí foi invasivo, que alguma coisa aconteceu ali. Para poder dar algum sentido, por que será? Não pode ser aleatório, uma coisa... Então, agora, o que a gente vai começar agora? Então, a gente vai começar a ver exatamente as organizações, quer dizer, a gente, quando a gente, semana que vem, por exemplo, né? Então, esquizofrenia latente. Então, vamos ver como se configura, né? Quais são as características, mas a gente está partindo disso, que a gente sempre, que tem na base, angústia impensável, cisão entre verdadeiro e falso, né? E defesas do verdadeiro, né? E manutenção da cisão. Depois, esquizofrenia infantil, desculpa. Semana que vem, esquizofrenia infantil. Depois, esquizofrenia latente. Qual a diferença da esquizofrenia infantil? O que temos aqui? E aí, claro que a gente vai tentar pensar o tipo de falha, né? Por exemplo, esquizofrenia latente tem a ver com o intelecto cindido, né? Então, estamos falando um pouquinho no início do desmame, né? Da desilusão. Então, aí é isso, é tentar entender em que momento dentro da dependência absoluta, um pouquinho indo para a dependência relativa, né? Qual é o tipo de falha, né? E como é que vai se organizando as patologias propriamente ditas, digamos assim, as organizações, né?
Certo? Não. Perguntas? Então, Tenta perguntar. Perdeu? Não, mas fala, o que você acha que se perdeu? Não dá pra... O que vocês estão... Gente, eu estou ficando preocupada. O que vocês... Vocês acham que a questão da cisão, que é complicada? Sabe o que eu achei? Eu acho que é assim. Parece que é simples uma coisa ou outra, mas não é simples. Não, é simples não tem nada. eu acho que eu senti falta um desenho, sabe? Aqui, tá aqui, aqui, isso aqui. Eu quero dizer, então, alguma É coisa que parece que alguma coisa está de um lado, outra coisa está do outro. E a gente não via isso, uma coisa de um lado, uma coisa do outro. Pelo menos eu. eu também Não via como duas coisas opostas e separadas. Não opostas, mas... Era tudo psicótico. Mas Então, você imagina o seguinte. É que um tem um tipo de defesa e outro tem outro. É isso. Só que... A base é a mesma, a cisão. Veja, a ideia é o que é a mesma, não é uma coisa ou outra, é a maneira como a cisão ocorre. E até a cisão, então, tá tudo certo. Angústia impensável, não pode sentir de novo, papapá. Defesa principal, cisão. Invasão, cisão. E aí, você não está falando da cisão essencial, né? Não, a cisão essencial é só aquele pedacinho que ele fala, não precisa ser significativo. A ilusão vai lá e vai resolver essa parada. A parada que eu existo aqui e eu tenho algo que está isolado. Ao mesmo tempo, eu tenho um movimento em direção a me relacionar. Tá? Se o contato com o mundo não me aniquila, tá tudo beleza. Como faz para o contato com o mundo não me aniquilar? Não. A ponte. A ponte. Como faz para o contato com o mundo não me isolar? Eu crio o mundo. Como eu criei o mundo, mamãe ajudou. Beleza? Tá. Mamãe ajudou, tá? E eu tive essa ilusão, né? Este mundo eu encontrei criativamente de maneira que ele me diz respeito. Certo? Ótimo. Então, na saúde, o contato com o mundo, com a realidade compartilhada, não aniquila, enriquece. Os problemas acontecem quando o contato com a realidade compartilhada aniquila, é potencialmente aniquilador do si mesmo. Por quê? Porque o si mesmo, ele é potencial apenas no início. Ele precisa se constituir. E ele precisa se constituir nas experiências, ele precisa se constituir de uma determinada maneira. Ele precisa chegar nele mesmo, precisa ter experiências pessoais, ele precisa ter experiências, ele precisa, enfim, tudo isso que vocês já sabem, que eu já repeti 1000 vezes. Então, se isso não acontece, o contato com a realidade compartilhada, ele aniquila. Então, mas um pouquinho, sempre tem um pouquinho de integração, um pouquinho, chegou em alguma certa integração. Então, isso precisa ser preservado. Certo? Então, preservado do quê? Do contato com a realidade compartilhada, que vai me aniquilar. Né? Cisão. Algo fica preservado e eu me relaciono com a realidade compartilhada, não como alguém inteiro. Não inteiramente. Eu me relaciono, mas sempre defendendo algo, sempre protegendo algo, sempre com medo de aquilo pouquinho que eu tenho que seja meu, perder. O que eu tenho que é meu? O meu sentimento de continuidade, o meu sentimento de que aquilo que eu sinto é meu e eu sinto. A moça falava assim, mas como é que... Eu não tenho nada meu, porque tudo que eu tenho vem de alguém. Como assim tudo que eu tenho vem de alguém? Por exemplo, eu gosto de ler, mas meus pais gostam de ler. Quem me garante que eu não leio só porque meus pais não gostam de ler? Vocês entendem? É um sentimento
de que eu não sei se aquilo vem de mim ou se aquilo foi implantado em mim. Por que ela tem esse sentimento? Algo, né, não permitiu que ela, um pouquinho, no caso dessa pessoa, é um pouquinho. Ela não tem totalmente o sentimento de que eu não reconheço isso, eu não sei de onde vem, eu não me sinto, né? Isso é um pouquinho. Então, o que eu tenho que é meu? O que faz sentido porque é assim, porque faz sentido para mim. A continuidade, a esperança, né? O sentimento de que eu vou encontrar no mundo, o mundo tem as coisas das quais eu necessito. Tudo bem, não encontrei ainda, uma hora ou outra eu encontro, né? O mundo é um lugar onde eu tenho uma correspondência, né? Eu não sou isolada, eu não estou solta no universo, né? Então, tudo isso é o que eu tenho meu, né? O que eu tenho é isto que está preservado. Só que nos psicóticos isso é bem pouquinho, né? E como está preservado, não pode ser enriquecido pelo contato com o mundo das experiências. Então tem que ser protegido. Eu tenho que me proteger. Como eu me protejo? Eu posso me proteger fingindo, no certo sentido. Eu posso me proteger de alguma maneira. Eu faço tudo que eu simplesmente colo no mundo, né? Eu reajo, eu fico reativo. Eu nem tento argumentar, né? Eu nem tento colocar. Eu fico reativo, né? Fico esperando, só fico esperando. Não faço gesto nenhum, pode cair no vazio, não me mexo, eu fico só esperando. Quando aparece alguma coisa, eu reajo. Eu nem sei se eu tenho fome, se eu não tenho fome, se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu não sei. O fato é assim, eu fico quieto. Aparece, tem que ir para a escola, tem que fazer faculdade. Vou lá e faço. Vou lá e faço. O que se espera de mim? Tá. Óbvio que isso não funciona o tempo todo, lá pelas tantas, né? O falso bom. Aí vocês vão estudar direitinho lá o falso si mesmo, porque qual é o sentimento? O sentimento de irrealidade. Eu não sei se isso é meu. Eu não sei se isso é meu. Então, como é que eu... Esse é o sentimento do falso si mesmo. É uma maneira de se proteger. Outra maneira de se proteger, e eu estou só falando os extremos, mas vocês podem imaginar que aqui tem muitas coisas entre uma e outra. Outra maneira de se proteger é eu não deixo chegar perto. Eu me isolo do mundo, né? Eu não quero contato. O mínimo de contato. Esse é o extremo, né? O extremo é a invulnerabilidade, né? Nada vai me atingir. Nada me atinge. De fato, no extremo do adoecimento, que é a história, né, do autismo, por exemplo, né, é invulnerabilidade, não me atinge, né? Não tenho droga, não tem nada, né? Então, vocês veem que a essência da questão da angústia, vocês lembram que o Winnicott diz isso? Ó, seguinte, a defesa, beleza, a gente entra em contato com a defesa. Agora, a gente precisa entender qual é a angústia que está por trás dessa defesa, né, que gerou essa defesa. A angústia é essa, de aniquilar. As angústias impensáveis, né, todas as falhas relativas às primeiras tarefas, que em última instância a falha na constituição do si mesmo. Né, quer dizer, no esquema, quer dizer, isso aqui, se vai mais para o isolamento, se vai mais para estar reativo, né, no meio tem muitas variedades, né? Tem muitas variedades, em termos de intensidade, né? Quer dizer, o esquizoide mais esquizoide, ele é um cara esquisito, né? Ou uma moça, uma mulher esquisita, ele tem dificuldade com o corpo, ele não tem, quando em geral tem alguma coisa relativa à personalização, né? Ele fica fechado dentro do quarto, ele não consegue se relacionar, ele não consegue trabalhar, esse é o esquizoide mais esquizoide, né? Agora, tem esquizoide menos esquizoide, né? Que consegue fazer isso ou aquilo, mas sempre está protegendo, né, algo para não se tornar, por exemplo, reativo, né? Depois tem um grande medo né, de que aquilo signifique ser reativo. Então, ele não pode, tem que encontrar o jeitinho dele fazer aquilo, né? Não pode ser de outro jeito, por exemplo,
né? Então, assim, eu estou falando coisas quaisquer, né? Porque tem muitas variações entre uma coisa e outra. Eu só estou querendo dar um exemplo, uma coisa, o que isso torna bastante difícil a nossa tarefa na clínica. Por exemplo, uma das coisas que eu, particularmente, tenho muita dificuldade, em alguns casos, é assim, é esquizoide ou é falso mesmo? Que, teoricamente, você diz, bom, um pouco de falso mesmo tem, tá adaptado, tá não sei o quê. Então, sim, mas, ao mesmo tempo, tem algo, né, que está isolado, que não consegue se relacionar. Então, tem características esquizoides, tem características de falso mesmo, né? Então, às vezes é muito difícil saber, né? Eu acho que entra aquele texto da importância da classificação, né? Assim, não, será que é isso? Que tem que ser desse jeito, e dá para ser desse jeito, como é o modelo, né? Então, não tem, né? não tem. E em termos de clínica, por exemplo, a gente pode se perguntar, bom, e na prática, se trata diferente, se for esquizoide, se for falso mesmo? Quer dizer, talvez a questão principal seja, os dois precisam da mesma coisa. Os dois precisam da mesma coisa, que é não ser invadido, que é poder chegar neles, que é poder, quer dizer, confiabilidade. Os dois precisam de confiabilidade, os dois precisam, né, de um espaço para que tenha algo do gesto espontâneo, algo que surja dele. Eu particularmente, tenho muito mais dificuldade de atender, né, por exemplo, quando está muito na linha do falso si mesmo. Por que para mim é mais difícil? Né? Porque sempre tem o risco de você formatar sem querer. É isso, faz uma pequena coisa, aí você faz... Às vezes você vai tentando chegar na pessoa, né? Quer dizer, você entende, ó, eu estou vendo tal coisa. Quem? Por que você acha? Eles vão te seduzindo, assim. Então, eu não vejo. Quer dizer, se a gente pensar no falso si mesmo como falso, como artificial, talvez. Mas eu não vejo não vejo manipulação. O que eu vejo é alguém que não sabe de si. Sei lá. Talvez porque está tão falsamente adaptado, dá a impressão que está tudo bem. Ele vai você não consegue chegar, né? Você não consegue. Tá tudo bem. E porque ele não sabe. Porque ele é adaptado. Ele sabe. Então, eu acho, isso é particular, eu acho mais difícil. Porque é isso, às vezes está muito adaptado, então tem pouco contato com a realidade subjetiva, né? Tá muito. Então, eu lembro de uma menina que eu atendi que ela era muito pouco que ela tinha dela mesma. A mãe dela era muito invasiva, mas muito. E eu lembro disso, que era muito difícil, porque qualquer coisa que eu falasse, ela voltava na sessão seguinte falando como verdade. Como verdade. Ela não chegou, né? Você não diz nada, aí a história não diz nada, né? Quer dizer, um pouquinho que você vê, tá bom, pode ser que viesse dela, né? Mas assim, é muito pouco. Então, sei lá, eu tinha uma questão lá em algum momento que era se a mãe dela queria ir lá conversar. E aí a gente estava conversando sobre isso, quer dizer, a mãe dela viria ou não, né? Para qualquer lado que eu fosse, era aí, porque a questão era dizer, tentar ajudá-la a chegar, né? O que era, como ela se sentia com isso, coisa. Ela não sabia absolutamente nada, nada. Então era uma coisa assim, qualquer coisa que eu falasse, era eu que estava colocando. E se eu não falasse nada, não tinha nada. Então é muito difícil às vezes, né? Estou falando do extremo, né? Estou falando do extremo. Melhorou um pouco? Bom, mais perguntas? Fala. Se eu falar uma coisa com relação à intervenção, né? Porque é difícil entender como é tão incipiente que já poderia ter alguma... Como é que pode desintegrar algo que é uma integração tão ainda... Né? E eu pensei uma coisa que, assim, se está vivo com 2 meses, se está vivo com 1 semana, né?
alguma experiência Sim. teve, né? Então, assim, uma ou duas mamadas, porque eu fico pensando no bebê de instituição, enfim, completamente desamparado, que bota mamar na boca, né? É muito precário, mas ainda assim é uma experiência, no mínimo, de continuidade de estar vivo, sei lá, né? Então, acho que dá para entender, eu digo que estava difícil para eu entender o que desintegrava. Porque eu sempre... Se já era tão... Eu sempre penso, né, na história, né, de que um pouquinho ele teve, né? Quer dizer, tem aquilo, tem uma invasão, tem a falha, tem o padrão de falhas, mas também, em algum momento, é muito difícil que não tenha uma experiência nesse sentido, sim. Vivo, né? O fato de ter chegado vivo até ali, alguma experiência... É que às vezes é muito pouquinho, mas é isso. É claro que, né, quanto mais primitivo, né, mais precisa da repetição da experiência, né? No fundo, quer dizer, quando a gente trabalha na clínica, não é que a gente vai promover experiências sem fim de não sei, uma experiência, né? Quer dizer, a confiabilidade, você pode dizer assim, bom, mas por exemplo, a coisa da comunicação, né? A cisão, né? Se não tem a ponte, uma das questões é que não tem correspondência no mundo. O que você vai fazer na análise? Pela comunicação, né? Porque você começa a ter, quer dizer, alguém tem algo ali, quer dizer, eu falo uma coisa e tem uma correspondência ali, alguém tem uma compreensão profunda do que eu estou dizendo, na melhor das hipóteses, né? Se a gente fizer direitinho. Exato. Aí você vai fazer, bom, mas a pessoa pode ter uma experiência de que só com você que é assim. Ninguém mais no mundo me entende, só você. Então não serve, porque é só você. Não, é uma experiência de mutualidade. E ela é significativa. Ela abre algo, abre esperança, abre alguma coisa. Né? E é muito comum a gente até brincando ouvir só o meu analista não entende. É uma brincadeira, mas enfim, hoje faz parte de sentir isso, né? Que às vezes o pior é que não é que só, né, mas talvez inaugura uma experiência. Sim. Sim. Bom, a gente se vê semana que vem. Se tiverem dúvidas e quiserem trazê-las.